Se você gosta desse assunto de inteligência artificial, você com certeza já ouviu falar no OpenClaw, que permite que você crie agentes autônomos que podem realizar tarefas por você. Então ele pode agir como seu assistente pessoal, ele pode te ajudar no seu trabalho, no seu dia a dia, a sua imaginação é o limite. E não só o OpenClaw tem essa vantagem de você poder ter agentes, vamos dizer assim, independentes, autônomos, eles podem ir lá realizar as tarefas sem o seu input o tempo inteiro. Ele também tem uma outra grande vantagem em relação a Gemini, ChatGPT, plataformas desse tipo, que é que o OpenClaw tem uma memória persistente. Então, em teoria, ele tem lá um arquivo de memória que ele consulta sempre com tudo que ele tem que saber, que ele não pode esquecer. Então, toda vez que você está lá rodando seu agente, ele tem essa memória. Isso é o que diz a documentação. Isso é o que está lá escrito, né, na página do OpenClaw. Porém, se você já está usando a plataforma há um certo tempo, você já pode ter percebido que não é exatamente assim que funciona. Muitas vezes parece que o que está na memória é ignorado, ou que seu agente não gravou exatamente o que era necessário na memória, então acabou que ele não lembra mais. Por mais que exista esse arquivo de memória, ele também não tem nenhum tipo de organização. Então tá tudo lá jogado dentro da memória. Quando ele achou interessante escrever algo, ele escreveu, mas não tem nenhum sentido entre assim um parágrafo e o outro, pode ser sobre coisas completamente diferentes. Então, realmente, a memória parece ser mais um armazenamento de informações do que algo fácil do OpenClaw, seu agente ler ali e conseguir utilizar durante as interações com você e quando ele for realizar as tarefas que ele tem para realizar. Então, para corrigir esse problema, o que muitas pessoas estão fazendo é usar um second brain, um segundo cérebro, vamos dizer assim, que nada mais é do que uma base de conhecimento que o OpenClaw vai ter acesso, que vai também ser usado como memória, então ele vai conseguir ter lá tudo organizado de maneira fácil para ele conseguir pesquisar, e daí fica muito mais fácil dele encontrar o que ele precisa para realizar tarefas, lembrar, né, aquelas coisas que ele tem que saber e até para aprender ainda mais. Então, essa ideia de criar uma base de conhecimento ajuda muito nessa questão de memória persistente do OpenClaw. Como é que a gente pode criar essa base de conhecimento? Existem várias formas, mas uma das maneiras mais populares é usando Obsidian, que é essa plataforma aqui, que basicamente permite que você crie vários arquivos aqui de texto, pode botar suas ideias, pode criar bases de conhecimento, você pode usar para projetos do seu trabalho, tem várias opções, e não só isso, a ferramenta ainda é super poderosa, ela tem vários plugins, então você consegue transformar isso aqui no que você quiser, mas o mais legal aqui pra gente, no contexto do OpenClaw, é que a gente consegue organizar toda a nossa base de conhecimento, a gente consegue fazer ela de forma pesquisável, de forma que faça sentido onde está cada informação, e além disso, dentro de cada arquivo, que são arquivos Markdown, exatamente igual os arquivos que tem ali dentro do OpenClaw, que ele usa como memória, SOA, etc., esses arquivos, eles conseguem fazer links um com o outro. Então, o OpenClaw pode estar lendo ali uma página sobre alguma coisa, né, que ele tem que ter conhecimento e vai ter um link para outra página ainda mais aprofundada, então ele consegue ir navegando. Fica muito mais fácil do que várias informações jogadas em um arquivo memória. Então, nesse tutorial aqui, para a gente criar essa nossa base de conhecimento e conectar com o OpenClaw, a gente vai usar aqui o Obsidian. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar aqui o Obsidian no nosso computador e criar, então, a nossa base de conhecimento. Aqui nesse tutorial eu vou criar algo bem simples, bem fácil, né? Só um exemplo. Novamente, a sua imaginação aqui é o limite e você pode usar outras ferramentas como ChatGPT, Gemini, etc. para te ajudarem a criar aqui essa base de conhecimento. Então, vamos instalar aqui o Obsidian. Vou clicar aqui em Get Obsidian for Mac. Tem para várias plataformas, tem para Windows, tem para iPad, tem para Android, o que você quiser tem. E eu recomendo fazer no computador, porque a gente vai ter que sincronizar aqui o Obsidian com o nosso OpenClaw, que está em um VPS. Então vai ser bem mais fácil usando um computador. Então, baixei aqui o Obsidian, vamos instalar. Você pode ver que eu não sou a pessoa, né, que usa Obsidian no geral, mas eu tô vendo vários vídeos com essa ideia e é algo que eu quero implementar também nos meus projetos. Então, além desse tutorial aqui, é algo que eu vou começar a usar também em todas as minhas instalações do OpenClaw. E aqui temos, então, a tela inicial do Obsidian. E aqui no nosso caso, que a gente vai criar uma base de conhecimento do zero, a gente vai criar um novo Vault. Vault é basicamente aí a pasta que vai ter todo o nosso banco de dados, tá? Então, a gente vai criar aqui esse Vault. Vamos dar um nome. Eu sugiro um nome sem espaço, sem acentos, sem nada, que fica mais fácil, tá? Então, vamos colocar aqui exemplo, ou C, isso aqui não importa, depois eu vou deletar. Onde a gente vai, né, colocar essa pasta aqui, vou colocar aqui nos meus documentos mesmo, para ser mais fácil. E vou clicar aqui em criar. E aqui criamos o nosso Vault. Estão todos aqui os nossos arquivos, que é só essa página Welcome. Então, o que a gente pode criar aqui na nossa base de conhecimento? Você pode usar diversas estruturas para estruturar, né, para organizar aqui o conhecimento. Eu vim aqui no ChatGPT rapidinho e pedi uma estrutura simples só para a gente fazer aqui nesse tutorial. Então, ele colocou aqui, ó, ele colocou assim. Então, a nossa organização seria uma pastinha aqui de projetos, e dentro teriam esses arquivos do OpenClaw com Obsidian, ideias de vídeo, conhecimento, então aqui sobre o OpenClaw, sobre o Obsidian, sobre o SyncThing, que é o que a gente já vai falar sobre,
memória, preferências, qual foi o setup que a gente tem na VPS, comandos úteis, etc. Então isso aqui seria uma forma de organizar o nosso conhecimento. Aqui no YouTube tem muitos exemplos de pessoas usando o Obsidian como second brain para o OpenCloud, para o Cloud, então basta você pesquisar aqui para ter algumas outras ideias. Então aqui a gente teria uma pasta projetos, uma de conhecimento e uma de memória. E aqui teria, por exemplo, o arquivo preferências que está aqui na memória, poderia ser usar português do Brasil, explicar a forma didática, preferir exemplos práticos, etc. Então vamos criar isso aqui rapidinho no Obsidian, vamos vir aqui, criar aqui uma nova pasta, essa pasta se chama conhecimento, né, que é o knowledge, dentro dela a gente vai criar aqui um arquivo, que poderia ser opencloud.md. E aí aqui a gente vai colocar ali que o ChatGPT falou pra gente colocar. Beleza. Não preciso mais. Ótimo. Então, basicamente é isso, ó. Então aqui ele tá até montando esse gráfico, quando a gente tiver várias páginas aqui, vários arquivos que eles se conectam entre si, né, que um tá linkado pro outro, eles vão se conectar aqui no gráfico também. Então temos aqui nossos arquivos, esse aqui é só um exemplo muito simples, de uma base de conhecimento que tem 2 arquivos. No seu caso, você vai criar, né, provavelmente muito mais arquivos, vai ter muito mais informação, aqui é mesmo só a título do tutorial. Lembrando que essa base vai poder ser usada por todos os seus agentes. Então se você tiver uma equipe de vários agentes, você pode deixar pastas diferentes para cada um deles, que aí fica mais fácil dele encontrar o que ele precisa para realizar as tarefas dele. Se você ainda não tem um sistema de OpenCloud com vários agentes, se você ainda não sabe como fazer essa parte, eu te digo que você está perdendo, porque essa é realmente uma das grandes vantagens do OpenCloud, é você poder ter múltiplos agentes especializados dentro do seu projeto, para que eles consigam realizar várias tarefas e até mesmo várias tarefas em conjunto, cada um com a sua especialidade. Se você quiser aprender como você pode criar uma equipe de agentes de IA do zero, eu vou deixar aqui na descrição o link para o curso que eu acabei de lançar, que vai te ajudar a entender desde o básico do OpenCloud até como criar projetos mais complexos usando vários agentes. Então o link está aqui na descrição caso você tenha interesse. Agora, voltando aqui ao Obsidian. A gente criou a nossa base de conhecimento. Legal. Só que você pode perceber que a gente instalou a nossa base do Obsidian aqui no nosso computador, certo? Eu instalei aqui no meu Mac, você pode ter instalado no seu Mac, no seu Windows, o que for. E aí, como que o nosso OpenCloud vai acessar, então, essa base de conhecimento, já que ela está aqui no nosso computador local? Se o OpenCloud estivesse instalado na nossa máquina, né, aqui onde eu estou fazendo tudo, seria muito fácil, eu já conseguiria ter acesso e ele poderia ficar usando e editando, etc. Mas no nosso caso, a gente não tem o OpenCloud instalado na nossa máquina. A gente tem o OpenCloud instalado em uma VPS. Então a gente está usando aqui a VPS da Hostgator, que é a VPS que eu estou usando para todos os meus projetos de OpenCloud. Ela tem um ótimo custo-benefício, atendimento 24 horas em português e o instalador rápido de OpenCloud em um clique. Então é muito fácil de criar, você pode ver que eu tenho vários projetos de OpenCloud aqui diferentes, porque realmente é muito fácil de criar aqui com a Hostgator, né? Vários tutoriais, vários projetos diferentes, então a gente tem vários OpenClouds. E, além de todas as facilidades, no geral, é mais seguro a gente instalar aqui na VPS do que no nosso próprio computador, para não dar acesso justamente a todos os nossos arquivos, todas as nossas informações para os nossos agentes do OpenCloud. E aí, se você gostou dessa ideia, você está usando o OpenCloud no computador ou ainda não tinha certeza de como é que era a melhor opção e quer agora instalar na VPS, eu vou deixar aqui na descrição também o link para o meu vídeo passo a passo, onde eu te ensino desde o começo como você faz a instalação e configuração inteira na VPS. É bem fácil. E se você nem precisa do passo a passo, já conhece a VPS, vai só contratar uma e começar a rodar o OpenCloud, eu vou deixar aqui na descrição o link para você contratar a VPS da Hostgator, e usando esse link você pode usar o meu cupom de desconto ALIALAB para 10% no seu plano de VPS. E como a gente está usando a VPS, ela não está conectada ao nosso computador. Então, como que a gente vai passar esses arquivos? O ideal seria que se o OpenCloud ele atualizasse nesses arquivos, tem mais conhecimento, percebi que eu preciso gravar isso, ele vai ter que criar, né, novos arquivos ou editar arquivos. E o ideal é que daí já editasse também aqui no nosso computador, né, ficasse algo sincronizado. Então, esse seria o cenário atual e a gente vai conseguir fazer isso. Só que o que acontece? A gente tem algumas opções aqui. A gente pode ligar literalmente a VPS ao nosso computador, mas eu não gosto muito dessa opção. Acho que ela também é um pouquinho perigosa, ela vai acabar dando mais acesso do que a gente gostaria aí para o nosso OpenCloud. Ou a gente poderia até mesmo pagar aqui pela versão do Obsidian, que tem a parte de sincronização, mas ainda assim não é algo que roda nativamente na VPS. A gente teria que instalar o Obsidian na VPS, e isso também não é bem o ideal, porque ele não foi criado para ser instalado na VPS. Então o que a gente vai fazer é usar esse programa chamado SyncThing. TH é um som que eu tenho muita dificuldade, meu Deus. Enfim, a gente vai usar esse SyncThing justamente para a gente conseguir deixar tudo sincronizado. O que a VPS vai estar lendo, os arquivos que vão estar lendo, é exatamente o que está no nosso computador e vice-versa. E se um for atualizado, também vai atualizar no outro. Então é para isso que a gente vai usar o SyncThing. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é justamente instalar esse SyncThing no nosso computador. Então vou vir aqui, SyncThing.
Tá aqui ele, downloads para o macOS, você instala para o seu sistema operacional se for outro. Então, instalando o nosso SyncFin, então ele aparece aqui, então vamos abrir. Aparece aqui o nosso painel. E abrindo aqui aparece, então, esse painel para a gente fazer as configurações. O que a gente quer fazer? A gente quer que aquela pasta, que é o nosso Vault, ela fique sincronizada, né, entre dois computadores. Esse aqui que a gente está e também a nossa VPS. Então, primeiro de tudo, eu vou adicionar aqui essa pasta, que é a pasta do nosso Vault. Vou colocar aqui Vault Obsidian, só para a gente saber o que é. Folder ID, vou deixar assim mesmo. E aí, vamos pegar o caminho dessa pasta. Então, eu vou aqui no meu Finder e vou pegar o caminho total de onde ela tá, que é basicamente Users, Alissa Prado, Documentos. Então, tá aqui o caminho dela, pronto, e vamos salvar. Então, essa aqui é a pasta que a gente quer compartilhar, ótimo. Só que ela não está compartilhada ainda porque a gente só tem um único computador, né? Então, com quem que a gente está compartilhando? Então, o que a gente tem que fazer é justamente adicionar aqui um novo dispositivo que vai ser o nosso VPS. Só que para isso a gente tem que instalar o SyncFin lá na VPS. Então, para isso, vamos voltar aqui na VPS. E aqui a gente vai instalar então o syncing. Então, é sudo apt install syncfin. Som. Tá instalando, uhul. E pronto, então, instalado. Para garantir que instalou, a gente pode rodar, por exemplo, syncfin version. E pronto, tá aqui qual que é a versão. Ok. Agora vamos iniciar syncfin. Depois de instalado, já matei aqui o terminal, que ficou muita coisa aparecendo. Depois de tudo instalado, a gente tem que mudar uma pequena configuração no SyncFin para a gente conseguir, então, acessar ele igual a gente acessa o gateway do OpenCloud, a gente acessa o File Browser, etc., para a gente conseguir acessar ele aqui direto no nosso navegador. Então, para a gente fazer isso, a gente tem que editar o arquivo de configuração do SyncFin. Então, vamos até esse arquivo e editá-lo. Muito fácil achar esse arquivo. Primeiro de tudo, ls, la aqui na nossa raiz, no nosso root, para a gente ver tudo que tem aqui. O SyncFin, ele está em local, então vamos navegar para lá. Mostrando tudo que tem aqui, a gente quer ir agora para state. Oh, cd state. Tô louca. cd state. Eu botei um ponto a mais, desculpa. E aí aqui, se a gente ver aqui tudo que tem aqui, syncfin, então vamos para lá, syncfin. E aqui, vendo tudo que tem aqui, ó, tem config.xml e é isso que a gente vai querer editar. E aí, então, nano config.xml, abriu ele aqui, um arquivo XML, nada a ver. Vamos editar aqui o endereço dele, tá? Então, vamos procurar aqui o endereço. O endereço é 127.00 alguma coisa, tá? Pra você procurar também. Tá aqui, ó. Address, tá bem? Então, aqui, a gente tem que mudar isso aqui, ó. Pra gente botar 0000. 4 zeros. Exato. E deixa a mesma porta e pronto, tudo certo. Não tem mais ele novamente. E aí, pra gente salvar, é Ctrl+O. Aqui, Ctrl+O. Pronto, qual que é o nome do arquivo? É esse aí, config, então, Enter. E feito. Tudo certo, e agora podemos sair, Ctrl+X. E agora a gente tem que reiniciar, então, o SyncFin para ele pegar essa nova configuração. Então, é basicamente sudo systemctl restart syncfin. Putz, vou deixar isso aqui na descrição, tá? Isso aqui quem me passou qual era o comando para restartar aqui, para reiniciar, foi o ChatGPT. Então, perfeito. Agora deve estar funcionando. Então, agora a gente consegue copiar aqui o nosso endereço da nossa VPS, ó, esse endereço aqui. Estamos aqui na VPS Visão Geral. E a gente consegue colocar a porta, que é 8384, não, 6364. 8384. Ah, botei um 8 a mais, peraí. E pronto, agora a gente está aqui no painel, nesse dispositivo aqui, que é a nossa VPS. Tá vendo? A gente já tinha acessado esse painel aqui, aqui no nosso Opera, só que era relacionado ao nosso computador. Agora, a gente está acessando o painel dentro da VPS, que é pra gente fazer essa sincronia. Só que você pode ver que a gente tem um perigo aqui, tá? Quer dizer que, por enquanto, ele está totalmente sem usuário e senha. Qualquer um que digitar isso aqui vai poder entrar aqui. Então, antes de tudo, vamos configurar, então, aqui um usuário e senha. Então, configurações. Vamos clicar aqui em interface gráfica e aí a gente vai colocar um nome de usuário e uma senha para que ninguém mais possa acessar. E pronto, agora não tem nenhum erro, etc. Então agora a gente já poderia também colocar aqui compartilhar da pasta para compartilhar com o nosso computador e lá no computador a gente botaria também que está compartilhado com a nossa VPS. Só que aqui na nossa VPS
Calma, já é a última configuração que a gente tem que fazer aqui sobre o SyncFig. Aqui na nossa VPS, a gente tem que criar uma pasta também, que é justamente aquela pasta que vai ser compartilhada, onde vai estar sincronizado todos os dados. O ideal não é criar essa pasta lá dentro do nosso container do OpenCloud, é criar ela aqui mesmo na nossa VPS, então vamos fazer isso rapidinho. E para criar uma pasta aqui, eu vou usar o endereço que o ChatGPT me recomendou, você pode usar o que você quiser, mas eu vou botar aqui, oh, meu Deus, sudo mkdir, que é para criar a pasta, /p, e aqui ele botou srv, e aí Obsidian Vault. Criou, ótimo. Permissões aqui para essa pasta, pronto, beleza, esses dois comandos vão estar aqui na descrição, e essa é a pasta que a gente vai compartilhar. Então, pronto, tá tudo certo. Agora a gente vai conectar, então, as duas máquinas para elas poderem fazer o compartilhamento, originalmente daquela pasta que está no computador, mas que os arquivos vão ficar sincronizados aqui nos dois. Como é que a gente faz isso? Vamos clicar aqui, adicionar dispositivo remoto. Vamos colocar aqui em geral, vamos pegar o ID do dispositivo e nomear o dispositivo. Para isso, a gente vai entrar aqui no SyncFig da nossa máquina. O ID está aqui, vou copiar. E aí, o nome do dispositivo, a gente vai colocar aqui Mac Mini. Salvar. Então, pronto, temos esse dispositivo aqui remoto e vamos fazer o mesmo aqui. Vamos adicionar um dispositivo remoto, o nome vai ser VPS e vamos pegar aqui a configuração dela e pronto, salvar. Então, pronto, agora temos aqui ela aqui, temos aqui ela aqui, tá dizendo desconectados 2, vamos atualizar. Ainda não? Atualizar. Esse aqui já conectou. Esse aqui já conectou, pronto, só atualizar e esperar um pouquinho. E aqui no nosso computador, né, a gente quer que essa pasta aqui seja compartilhada. Então, a gente vai clicar aqui em editar e compartilhar ela, ó, com a VPS. Salvar. Então, pronto, vai sincronizar aqui. Vai ser rapidinho porque é só 14 KB. Então, vamos voltar aqui e, ó, Mac Mini quer compartilhar essa pasta. Adicionar. E aí aqui, ó, é onde a gente vai colocar qual é o caminho lá daquela nossa pasta que a gente acabou de criar. Que é basicamente, tem o root, né? E depois /srv /obsidian vault, salvar. E pronto, agora está sincronizando e tudo que está aqui na nossa pasta original vai sincronizar para essa pasta aqui que está na nossa VPS. E aí é essa pasta que vai ser usada como memória do nosso OpenCloud. E aí eu falei, vai ser usado como memória do nosso OpenCloud. Só que, no momento, a gente instalou aqui o SyncFig em uma pasta aleatória aqui dentro da nossa VPS. Não foi uma pasta que está dentro do nosso container do OpenCloud. Então, para a gente conseguir que o OpenCloud leia, né, a nossa pasta, veja o que tem lá, os arquivos, a gente precisa primeiro fazer com que o container, permitir que o container tenha acesso a essa pasta e todos os dados, todos os arquivos. Então, para fazer isso, é bem simples, não é nem no terminal. Amém. A gente vai clicar aqui então em gerenciar, aqui do nosso container do OpenCloud, aqui tem o nosso Compose, nosso arquivo aqui do Docker, clicar em editor YAML, realmente não sei falar, e aqui em volumes a gente vai adicionar essa linha aqui. Ela já está aqui nesse momento porque eu estou gravando esse tutorial pela segunda vez, mas é só você copiar e colar de acordo, né, com o nome que você deu para a sua pasta. Vamos salvar e implantar. Então, pronto, implantar e tudo vai mudar aqui dentro do nosso projeto para eles terem acesso, então, a essa pasta. Ó, projeto implantado. E com isso feito, agora o nosso OpenCloud ele já consegue ver esses arquivos. Só que, para ele, no momento, são só arquivos. Ele não sabe ainda que essa é a memória que ele vai ter que utilizar agora também. Então, a gente tem que só colocar ali nas configurações do OpenCloud, olha, agora isso aqui também é sua memória. Só isso. Só que, se a gente fizer isso, o OpenCloud, como ele tem, né, de fábrica, vamos dizer assim, por padrão, uma memória que é completamente desorganizada, né, não tem nenhuma lógica, tudo vai jogando ali sem nenhuma ordem, ele não tem essa capacidade de fazer essa pesquisa inteligente dentro do Obsidian se a gente não ensinar para ele. Graças a Deus a gente não precisa ensinar, porque existe aqui, né, uma ferramenta que vai fazer isso pra gente, a gente só tem que instalar ela também ali dentro do nosso OpenCloud. Mas é só um comando também, calma. Vamos lá, estamos quase. Então aqui vamos acessar então a pasta do nosso OpenCloud. Como é que a gente faz isso? Docker PS, para a gente ver nossos containers. Vamos instalar nesse aqui. Agora a gente vai acessar esse container. Então exec it bash. Estamos dentro aqui da nossa pasta e agora a gente vai instalar o QMD, que é essa ferramenta que vai ajudar aí a fazer a busca. E aí, para a gente instalar, é simplesmente npm install e esse aqui. Só para garantir que instalou, vamos ver aqui, QMD version. Pronto, tem aqui, então tá instalado.
Com isso feito, a gente pode então finalmente editar o arquivo de configuração do nosso OpenClaw e vai funcionar. Então vamos lá, vamos clicar aqui em Token to Gateway, abrir o nosso OpenClaw. Aqui então a gente vai nas configurações, vamos clicar em Raw. Esse OpenClaw está desatualizado, ele não está no Gateway mais novo ainda, mas tudo certo, não tem problema. E aí aqui, antes da última chavinha, a gente vai dar um Enter e a gente vai adicionar então aqui para avisar para ele que a memória é tanto a memória tradicional do OpenClaw quanto essa nova pasta que a gente colocou. Aqui a gente vai colar esse memory, nananana, aqui para ainda incluir a memória, né, padrão e o caminho aqui novo do nossa outra memória com esse nome aqui, Second Brain, eu vou dizer só Vault Memory e aqui. E salvando, pronto. Desconectou, porque a gente tem que agora reiniciar, né, esse container. Então, vamos botar aqui exit e vamos reiniciar o container. De novo, docker ps, para a gente pegar o nome dos containers. E aí, docker restart e o nome do container. Feito. Agora sim, vamos entrar novamente no nosso painel. Foi esse aqui. E agora vamos perguntar então se ele consegue ler os arquivos do Vault. E aí eu tô aqui já há um tempo brigando com o meu agente que ele não tá vendo os arquivos. E oi, o problema sou eu. Primeiro, eu errei na sincronização entre pastas. Eu já arrumei aqui no tutorial para você, vai funcionar de primeira. Você não vai cometer o erro que eu cometi quando eu tava aqui gravando. Então essa parte já passou. Depois, não continuou não lendo. Aí eu percebi que sem querer eu escrevi Obsidian com um i a mais. Em quase tudo. Então algumas coisas estavam Obsidian com OBS e outras Obsidian com OBIS. Aí eu refiz tudo corretamente e, por último, eu percebi que aqui no nosso Compose, do jeito que a gente criou a pasta, faltou, que era no root. Eu coloquei direto SRB sem a parte do root. Então, ainda não funcionou. Então, implantando aqui, projeto implantado. Vamos pegar aqui o token, abrir o nosso gateway e perguntar pro pobre querido de novo. E agora? E agora? Agora ele consegue ver os arquivos do Obsidian. É lógico que a gente ainda não explicou para ele, olha, eu quero que você sempre, né, verifique isso aqui. Ele sabe que é a memória dele e tal, porque a gente estava aqui só pedindo para ele ler, né, se ele conseguia ler. Então, o interessante seria a gente vir aqui em agentes, aqui nos arquivos dele, a gente vem aqui em Soul e explica para ele como que ele deve usar, né, esse Second Brain, essa base de conhecimento. E aqui em memória a gente também pode colocar para ele lembrar de usar sempre, né? Primeira linha da memória, sua memória também está lá. Não esquece de verificar. Então é assim que a gente consegue conectar o OpenClaw ao Obsidian. Como a gente está na VPS, tem vários passinhos extras, realmente um pouquinho mais chato, mas dá para fazer tranquilo, especialmente se você estiver focado e não simplesmente colocando letras a mais e esquecendo barras, etc. E lembrando que usar o Obsidian é só uma das coisas legais que você pode fazer aí com o seu OpenClaw. O OpenClaw tem várias skills legais que te permitem transformar os seus agentes em agentes muito poderosos que podem te ajudar com qualquer tarefa. E aí, se você não sabe que skills está lá, onde é que você encontra skills, eu sugiro que você assista o vídeo que está aparecendo aqui na tela, onde eu te mostro as melhores skills do OpenClaw.